O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia, ainda na 8ª desse tempo tão bonito, o tempo da Páscoa, hoje, nesta quarta-feira da 8ª, temos a oportunidade de ouvir este Evangelho, conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Por ali caminhavam 2 peregrinos, como que enlutados, entristecidos, envolvidos nesse mistério de dor e morte do seu Mestre e Senhor. Se associa nessa caminhada a eles o próprio Jesus, que talvez porque estavam tão envolvidos na morte, na dor, não o reconhecem. E ele começa a caminhar com os discípulos, vai explicando as Escrituras até a altura de ser reconhecido quando parte o pão para eles.
Ainda hoje, por meio da Igreja, Cristo nos fala pela palavra que todos os dias a Igreja proclama, e ainda hoje o Senhor se revela por meio do pão que se partilha na Eucaristia. A Igreja, que é sacramento de Cristo no mundo, toma parte na missão de Cristo ressuscitado, vivendo e todos os dias atualizando este mistério, a palavra e o corpo do Senhor. No caminho de Emaús, portanto, querido irmão, querida irmã, Jesus vive e está ao nosso lado. Ele não nos abandona, nós é que por vezes ficamos assim como que cegos, envolvidos em extrema dor, que acabamos por não reconhecer aquele que caminha conosco. Cristo, por sua vez, nunca abandona os que são seus. Nós é que por vezes o abandonamos. Por isso, já antemão aqui podemos pedir uma virtude, a virtude da fidelidade, de ser fiéis nas pequenas coisas, daquilo que precisa da nossa atenção, de não perder o foco, de não perder a direção, saber que o Senhor nos confia sempre a sua graça e nos faz assim então caminhar na presença dele. Junto da fidelidade, a perseverança, que se opõe naturalmente à inconstância, deixa para lá, quando vem aquela dificuldade ou aquela tentação, eu me abandono, fujo. Ora, é preciso aqui imitar Jesus, na humildade, na perseverança, na fortaleza, ser fiel. O Senhor que caminhou com os discípulos de Emaús, que nos ensina o valor da fidelidade, nos pede, pois, que sejamos constantes. Na caminhada não podemos deixar de reconhecer a Cristo. Quem sabe é o momento de chamá-lo para estar conosco, como aqueles discípulos de outrora. Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti tudo é escuridão e a minha vida carece de sentido. Sem Ti, Jesus, eu ando desorientado, perdido, e contigo eu sei que tudo tem sentido novo. Até a própria morte, diante de Jesus, toma um outro sentido. Fica comigo, Jesus. Lembra desta oração dos discípulos de Emaús e faz dela também a tua oração. Pede a Jesus que te ajude a ser fiel, a saber escutar com atenção os conselhos que vêm por meio da palavra de Deus, da Igreja, de um bom amigo. Fica conosco, Jesus, porque escureceu. Oração tão bonita. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a também nós ficar com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.